Em relação ao auxílio emergencial, uma etapa importante é essa semana, com a pauta da proposta de emenda à Constituição 186, a PEC emergencial. O relatório do senador Márcio Bittar foi disponibilizado aos líderes partidários, deve ser publicizado ainda hoje, para que possa haver o amadurecimento das bancadas, dos senadores, das lideranças, dos próprios senadores. E nessa semana que nós temos uma pauta muito recheada de projetos, amanhã, quarta e quinta-feira, nós incluirmos esse como prioridade, que é uma proposta de emenda à Constituição importante para se estabelecer a possibilidade jurídica de se ter o auxílio compatibilizando com a responsabilidade fiscal. Então, a nossa expectativa é que dentro daquele cronograma de início de março, nós temos a viabilização para o auxílio emergencial no Brasil, da forma como ainda a equipe econômica vai conceber em termos de valores e de prazo de duração, mas esse protocolo fiscal colocado a serviço da responsabilidade fiscal e da viabilização do auxílio emergencial, nós estamos cuidando da nossa parte no Congresso Nacional, primeiramente no Senado e depois na Câmara dos Deputados, para que possa ser viabilizado. Presidente, boa tarde. No caso da PEC... Bom, primeiramente, eu queria, em relação a essa questão da PEC, preservar o momento, ou seja, primeiro é preciso que o senador Márcio Bittar torne público o seu parecer, formalize o seu parecer no sistema do Senado, para que a gente possa, então, comentar, porque até agora ele pode, eventualmente, modificar algum item do seu parecer. Então, considerando essa pergunta que você me faz, é evidente que o auxílio emergencial é algo absolutamente necessário no Brasil. Isso já foi precificado pelo mercado, as pessoas já consideram que isso é uma realidade do país, nós vamos precisar implantá-lo. O que nós estamos fazendo no Congresso Nacional é fazendo uma contrapartida que não é uma condição exatamente, mas é uma contrapartida importante de demonstração do caráter de responsabilidade fiscal que o Congresso Nacional tem com o país. Reconhecemos a importância do auxílio, vamos implementar o auxílio juntamente com o governo federal, mas é preciso, por outro lado, termos esse protocolo fiscal para poder garantir a responsabilidade fiscal. E o mais importante dessa proposta de emenda à Constituição será realmente essa possibilidade, através dessa cláusula de calamidade pública, permitir que o auxílio emergencial seja implementado. Se eventualmente houver alguma dificuldade nisso, outras alternativas como essa de crédito suplementar pode acontecer. Agora, o que não pode haver é deixar de ter o auxílio emergencial no Brasil, porque é algo que toda a sociedade, toda a classe política, toda a imprensa já assimilou como absolutamente necessário no país. Nós vamos buscar a solução para que isso aconteça o mais brevemente possível. Não precisa aprovar nenhum projeto para se pagar o auxílio emergencial. Precisa, na verdade, o auxílio emergencial terá que ser ou por projeto de lei ou por uma iniciativa do governo federal para poder legitimá-lo. Evidentemente, as regras dele, prazo, valores, etc. O que nós estamos fazendo na PEC emergencial é estabelecendo esse protocolo fiscal de responsabilidade fiscal para poder termos os recursos necessários para isso. Presidente, mas a intenção é concluir a votação essa semana, primeiro ou segundo turno, porque a gente já vê a resistência de alguns líderes a essa questão do piso da saúde e da educação. Então, será que se efetiva essa votação essa semana? Eu percebo os senadores e as senadoras com a compreensão de que essa proposta é importante para se viabilizar o auxílio emergencial. Não é viabilizar no sentido de ele ser editado ou não, para dar sustentação a ele do seu ponto de vista de responsabilidade fiscal. Então eu vejo essa percepção dos senadores e das senadoras com muita nitidez, ainda que haja um ponto contrário ali ou acolá, acho que todos compreendem essa necessidade de se ter esse protocolo fiscal. Quanto ao momento de se votar, está pautado para quinta-feira a proposta de emenda à Constituição, ela terá 2 turnos, há a possibilidade de quebra de interstício, mas a quebra de interstício somente se houver acordo no plenário. Se não houver, vota-se o primeiro turno na quinta-feira e o segundo turno, então logo se esgote o prazo de interstício para a gente poder, da parte do Senado Federal, aprovar a proposta de emenda à Constituição. Presidente, desculpa, eu só queria retomar a questão da vacina, da Pfizer. O senhor sentiu que há essa disposição do laboratório em negociar, em ceder em algum ponto, ou de fato eles não vão ceder nas cláusulas que eles dizem que são cláusulas aplicadas no mundo inteiro? E o senhor acha que essa conversa com o ministro Pazuello, essa ideia que o senhor vai levar, pode, de fato, solucionar esse impasse que já foi criado ali com a Pfizer? Eu tenho muita crença que pode solucionar esse impasse até agora existente. Eu fiz um apelo aos laboratórios
para que, obviamente, nós vivemos num sistema capitalista em que são empresas privadas que buscam, obviamente, penetração de mercado, lucro, etc., mas que haja também um apelo humanitário. O Brasil é um parceiro muito antigo da Pfizer, por exemplo, e a empresa haverá de considerar essa boa relação que tem com o Brasil ao longo desse tempo todo. Obviamente, se houver uma cláusula no contrato que seja uma cláusula uniforme, aplicável a todos os demais países e contratantes do laboratório, não se pode impor que haja algum tipo de modificação específica no caso do Brasil. Então, o que nós temos que buscar? Qual é a alternativa que o governo federal tem para poder adquirir de acordo com as cláusulas estabelecidas nesse contrato padrão e uniforme do laboratório? E uma alternativa que se vislumbrou foi essa autorização legislativa através de um projeto de lei, na emenda à medida provisória 1026 que tramita na Câmara, que é da autorização à União Federal para assumir os riscos inerentes a esta vacina, inclusive podendo constituir garantias e seguros para essa finalidade. É algo que eu vou submeter ao ministro e a decisão, obviamente, é do governo federal e do Ministério da Saúde em relação a isso. Outra alternativa também que se ventilou é em relação à autorização do Estado, dos Estados federados. Os Estados, eventualmente, poderem adquirir dos laboratórios, mas respeitando o Plano Nacional de Imunização, para que não haja privilégio de um ou de outro em detrimento de outros estados da federação. Também é uma alternativa que, inclusive, conversei hoje com o governador Renato Casagrande do Espírito Santo, que me visitou pela manhã, que apresentou isso também como uma alternativa. Então, alternativas nós temos várias. O que nós temos que entender é o que o laboratório aceita, o que o governo federal também aceita, o que um pode ceder e o outro também, para a gente chegar no denominador comum. O que nós precisamos é da vacina. Isso é inegável que, seja agora, seja abril, seja em outubro, porque nós ainda em outubro, novembro estaremos precisando de vacina, dentro do cronograma que o laboratório puder nos fornecer, nós precisamos de vacina no Brasil no ano de 2021. E um registro importante, que foi a opção feita pelo governo federal de se focar na Fiocruz e no Butantan, na AstraZeneca e na Coronavac, para poder ter a vacina no Brasil. Então, essa opção da importação desses laboratórios, da produção própria brasileira, é que certamente vai nos assegurar, em maior escala no Brasil, nesse primeiro semestre, a vacinação. Mas não podemos prescindir e abrir mão desses outros laboratórios que têm vacinas, segundo se sabe, também de qualidade, para poder atingir o maior número de brasileiros. Presidente, queria que o senhor, por favor, esclarecesse o que está combinado com o governo a partir da aprovação da PEC emergencial em relação ao auxílio. É apenas a aprovação aqui no Senado, porque aí na Câmara seria outra história, é a aprovação no primeiro turno, porque isso já sinaliza uma disposição. Eu sei que parece apressado isso, mas é porque, enfim, as pessoas estão esperando para receber o auxílio. O que há de combinado entre o Senado e o governo? Não há uma combinação específica em relação a isso. O que há é uma compreensão de todos que o auxílio emergencial precisa existir nesses próximos 4 meses. Isso é uma percepção que nós do Congresso temos, externamos ao Executivo, e o Executivo sempre concordou com a ideia de que teria que ter o auxílio emergencial. Então, essa é a ideia principal. Por outro lado, do próprio Congresso Nacional partiu a ideia de termos esse protocolo fiscal, que é uma vontade da equipe econômica, do ministro Paulo Guedes, ter esse protocolo fiscal com essas propostas de emenda à Constituição, tanto a 186 de 2019, a PEC emergencial, quanto a PEC dos fundos públicos infraconstitucionais, a 187, quanto a PEC do Pacto Federativo, a 188. A primeira e a terceira relatadas pelo senador Márcio Bittar, e a dos fundos públicos, relatada pelo senador Otto Alencar, já aprovada na Comissão de Constituição e Justiça. Então, qual que foi a ideia? De termos agora um parecer que considere determinados pontos, que se reserve para o futuro outros tantos pontos que possam ser discutidos, mas desde já se ter um protocolo fiscal no Brasil que permita adequar situações a esses casos de calamidade como nós estamos vivendo. Agora, o que nós vamos pretender é que, uma vez aprovado no Senado Federal, já haja por parte do governo uma efetivação do auxílio emergencial, considerando que há uma tendência muito clara da Câmara dos Deputados, diante da importância disso para o país e para a viabilização do auxílio emergencial, também aprová-lo num tempo que seja adequado. Obrigado, pessoal.